Hoje, em Menorá na TV, recebemos a escritora Débora Finkelstein. Há alguns anos atrás, em 2016, ela lançou o livro O Alfaiate Polonês. É uma história de ficção que remonta desde antes do início da Segunda Guerra Mundial, às peripécias no Holocausto e à imigração do pós-guerra para as Américas. É um livro de ficção baseado em personagens reais da família dela. Ao final do primeiro bloco, mostraremos para vocês como era a vida judaica na Polônia dos anos 30, através de alguns dos poucos filmes restantes, inclusive um colorido original. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bom, tudo Prazer ótimo. grande falar contigo. E eu quero dizer a você que eu li o teu livro, está aqui na minha frente, um livro para judeus e não judeus, para quem é democrata, principalmente, o Alfaiate Polonês, Que que bom. trata exatamente de uma família que é um exemplo de tudo que aconteceu no Holocausto. Eu tenho realmente uma grande alegria de poder conversar contigo e perguntar a você, antes de mais nada, que estudou outro tipo de proposta para a tua vida, que viveu nos Estados Unidos, enfim, de repente você resolve escrever. O que aconteceu contigo que te motivou a lançar esse livro, que não é de hoje, mas chegou às minhas mãos. Eu tenho muita alegria de ter podido ler esse livro nesse final de semana, porque é um tema que me comove, que me interessa e que, sem dúvida nenhuma, interessa aos democratas, e principalmente quando nós estamos no Brasil, num momento em que a democracia está em xeque. Eu acho que é fundamental a gente conversar um pouco sobre esse momento da história do mundo, principalmente da história não só dos judeus, mas da história de todos os grupos sociais que foram perseguidos na Alemanha nazista e na Europa conquistada pelos alemães. Conta para mim como é que você resolveu começar a escrever na tua vida. Bom, eu sempre escrevia, né? A minha formação é em economia, né? Eu sou economista, fiz faculdade de economia, trabalhei nessa área durante algum tempo, né? Trabalhei em banco, trabalhei em empresas, mas eu sempre escrevia. Sempre quando eu tinha um tempinho, eu ia lá, tinha meu caderno, ou no próprio computador, eu sempre tinha alguma coisa que eu escrevia. E nos anos 90, conversando com os meus avós, eles resolveram ir à Polônia visitar a cidade onde meu avô tinha nascido e crescido, né? Meu avô, parte de mãe, veio para o Brasil com 14 anos de idade, e ele foi com a minha avó, e aí a gente ficou com vontade de ir. Ele foi de novo e levou a minha mãe, a minha irmã. A gente visitou algumas cidades da família, principalmente a dele, né? Então eu tive a sorte de poder ir na cidade do meu avô, que é uma microcidade na Polônia, é, e pude conhecer um pouquinho da infância dele. E depois disso, uns anos depois, eu achei que a gente tinha que registrar a história dos meus avós. A gente escreveu, a gente colocou isso num livrinho para a família, né? Então, uma coisa que não é comercial. E aí surgiram muitas histórias de um irmão dele que eu não conhecia, um tio-avô, e essa história desse meu tio-avô ficou na minha cabeça, né? Durante muito tempo. E eu fiquei com vontade de saber o que tinha acontecido, mas é muito difícil saber exatamente o que aconteceu com ele. Então, no fim das contas, eu resolvi reescrever a história desse meu tio. Quer dizer, o que teria acontecido com ele se... Né? E esse se está no livro, que na verdade, é uma ficção, né? Claro, uma ficção, mas é uma junção de várias histórias. Histórias que eu escutei dos meus avós, histórias que eu escutei de outras pessoas, histórias que eu li,
filmes que eu assisti, enfim, é uma junção de várias Deixa histórias. eu só entender um negócio aqui. Você seria a Raquel e o Avi, o teu tio, é isso? É engraçado isso. Tem muita gente que fica tentando me encontrar em alguma parte do livro, mas não sou exatamente um personagem. Eu acho que eu estou em vários personagens, Não, eu sabe? entendo, mas a pergunta que eu te fiz foi a seguinte: quando você diz que você escutou a história do teu tio, e o único tio que aparece nesse livro é o Avi, que é o Abraão, o Abram, que é o sujeito que passou por campo de concentração e que teve uma vida absolutamente complicada, e cheia de problemas, aonde ele pisava, ele encontrava uma dificuldade, como se ele fosse um imã que buscasse todos os tipos de dificuldades que os judeus sofreram. Ele é na verdade, um para-raio das questões que os judeus enfrentaram na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto. E aqui no Rio de Janeiro, quando ele acaba chegando por aqui, vindo do Canadá, onde ele encontrou uma forma de ganhar o dinheiro dele, ganhar a vida dele, depois de ter vivido em Israel e ter saído da Polônia, dos campos de concentração ao final da guerra, ele chega aqui no Rio de Janeiro e quando ele já está quase indo embora de volta para o Canadá, depois de uma passagem de um belo tempo aqui no Rio, ele se encontra com essa sobrinha e, curiosamente, me deu uma sensação, e eu quero te fazer essa pergunta, de que poderia ter havido alguma relação afetiva, não de sobrinho de tio para sobrinha, mas efetivamente alguma coisa na área sexual, que você não coloca claramente no livro, mas que para mim me pareceu tranquilamente que poderia ter ocorrido se ele não tivesse tanto preconceito e talvez ela não fosse tão menina, alguma coisa entre o tio e a sobrinha. Isso existiu na tua cabeça ou é só na minha cabeça pervertida? Olha, eu, na verdade, não quis deixar muito... eu quis deixar essa parte sexual do Abraham, mas na mente do leitor. Então, eu não defino muito bem o que ele deseja nessa área, né? Algumas pessoas me perguntam se ele é homossexual, outras me perguntam se ele é assexuado, outras me perguntam isso que você acabou de me perguntar. E eu de propósito, deixei isso para a cabeça do leitor. Foi de propósito, porque eu acho que uma pessoa que passa por tudo que ele passou fica muito balançado nessa área. Eu acho que complica muito. Ele passou por muita violência, né? Então, eu acho que... E ele passou por momentos muito solitários na vida dele. E ele acaba até se acostumando com essa solidão. Né? Ele gosta de ficar sozinho. Né? Ele aprecia os momentos dele sozinho. Então, Uma outra coisa que eu percebi aqui no livro é que o fato dele ficar sozinho é uma garantia de que ninguém vai encher o saco dele, ninguém vai colocar ele para trabalhar forçado, ninguém vai colocar ele num campo de concentração, ninguém vai tirar um pedaço dele, ninguém vai gravar um número no braço dele. Ou seja, estar sozinho, na verdade, não é porque ele gosta de ficar sozinho, para mim. O que eu aprendi no teu livro é que ele ficar sozinho significa, mais ou menos, ele está protegido, diferentemente do que qualquer outra pessoa em condições normais imaginaria. Não, se eu estiver com meu pai, com meu irmão, com a minha tia, com a minha avó, com os meus filhos, com a minha mulher, enfim, aí eu estou mais protegido. Mas esse camarada não. Ele se sentia protegido, eu não sei se eu entendi direito, mas você está aí, você que é autora, foi você que craneou essa história toda, porque, como você bem disse, é uma ficção. Você juntou uma porção de retalhos e produziu uma colcha, que, inclusive, eu comentei com você quando a gente se falou há pouquinho tempo atrás para poder organizar essa conversa, que não tem nada combinado, que eu chorei 2 ou 3 vezes lendo esse teu livro, porque me coloquei em determinadas circunstâncias e realmente fiquei emocionado. E o livro é muito interessante, ele é profundo e, curiosamente, quando a gente começa a ler e junta o título aos primeiros capítulos,
a gente pensa que o alfaiate é o Moishe, que é o pai do cara, que também é alfaiate, no final das contas. Quer dizer, ele acaba virando alfaiate numa circunstância porque ele tinha essa expertise vinda de casa. Não era o que ele eventualmente imaginou fazer na vida. Eu queria que você contasse para a gente como é que aconteceram esses personagens, como é que você foi montando isso. Na história tem o Moishe, né, que é o pai, que vem para o Brasil primeiro. Ele é casado e ele tem 5 filhos homens. O meu avô, por parte de mãe, a história dele foi mais ou menos essa. O pai dele veio e anos depois trouxe os filhos, não conseguiu trazer todos. E que é mais ou menos a história que acontece com o Abraham, né? Então, quando o meu avô veio para o Brasil, ele veio com mais 2 irmãos mais novos e os mais velhos ficaram na Polônia para servir o exército, que é mais ou menos o que acontece na história. Então, essa parte ela é uma ficção do que aconteceu. Sim, mas né? esses teus 2 tios, avós, eles viveram depois da guerra ou eles ficaram por lá? Morreram? Então, um sim, eu conhecia, e o outro, infelizmente, não. Que é justamente de quem eu conto a história, o Abraham, que foi o irmão que ficou perdido na Polônia, que não, Sim, mas não ele conseguiu. morreu por lá ou ele acabou sobrevivendo aos campos de concentração? A história que a gente sabe, a história que a gente tem contada, é que ele morreu na rua de tifo. Alguém, um amigo, viu... O que era comum também, né, naquele momento. Porque a doença, em função não só das condições de aglomeração, mas as condições de sanidade e de higiene eram tão precárias ou inexistentes que o cara que tivesse mais fraco emocional e fisicamente, ele adoecia e morria na rua. Era assim que a coisa funcionava e dentro dos guetos. Eu estive, Débora, eu estive em quase todos os campos de concentração. Fotografei tudo, filmei, e realmente é inacreditável aquilo ali. A gente contar essa história para alguém que nasceu hoje, o cara vai dizer que a gente está maluco. Não é possível que um ser humano produza esse tipo de circunstância para outras pessoas. E o pior de tudo, coisas que você não escreveu nesse livro aqui, mas que você sabe, e é bom a gente sempre repisar, o judeu que era arrancado da casa dele, não só pelos nazistas alemães no leste europeu, mas pelos nazistas da República Tcheca, pelos nazistas húngaros, pelos nazistas de todos os países do leste europeu, esses caras aí, os judeus voltavam às vezes do campo de concentração no final da guerra buscando de volta a casa deles e a casa estava ocupada e muitos morreram porque foram assassinados pelos poloneses, húngaros e por aí afora que estavam usurpando a propriedade deles. Então, você lançou esse livro. Qual é a próxima jogada? Eu tenho outros livros escritos de temas diversos. Eu não cheguei a continuar nessa temática. Eu sou um pouco assim, eu escrevo, eu falo de um assunto, aí depois eu me canso dele e quero falar de outro. Muita gente me pergunta se vai ter o Alfaiate Polonês 2, e eu, por enquanto, não tenho, mas eu tenho outros escritos ainda não lançados, né? Sobre o quê? Eu tenho um livro juvenil, eu tenho um livro e mais 2 romances, né? 2 romances não são romances históricos como esse. Como é que é o judaísmo para você, Débora? O que significa ser judia e ter atavicamente toda essa complexidade que passa pela história de Israel no Oriente Médio, pela expulsão dos judeus, que tudo isso foi produzido em função dos nossos antepassados, pela Inquisição, essa guerra de 2000 anos que nós temos vivido e que em determinados momentos, como nós vivemos no Brasil, por exemplo, são momentos de tranquilidade, porque para nós aqui, nós somos respeitados como seres humanos, graças a Deus, é o nosso país, nós somos cidadãos como qualquer outro e vivemos uma vida igual. Sofremos com a população,
enriquecemos quando é possível, perdemos tudo quando é possível, ou quando é assim que funciona, perdemos eleições, ganhamos, enfim, somos cidadãos. Como é que funciona essa coisa na tua cabeça? Eu entendo o judaísmo, bom, é muito forte para mim. Eu gosto, me sinto bem como judia. Eu frequento, não sou uma pessoa religiosa, não sou uma pessoa de fazer todas tudo que é obrigatório na religião. Não sou super religiosa, mas eu gosto de ir à sinagoga, eu gosto de estudar, eu procuro estudar, faço aula sempre que possível. Faz parte da minha vida, como meu dia a dia, mas não de forma... eu não sigo todas as regras, tudo que é da religião, mas eu gosto muito da filosofia, me atrai demais. Eu acredito muito na parte filosófica do judaísmo. Essas questões do Holocausto, como é que elas se assentam na tua frente? O que que você objetivamente pensa desse tipo de momento que os judeus passaram e que o mundo passou, na verdade? Você diz durante a Segunda Guerra. Isso. O que é para Foi você esse período? Bom, um período muito cruel, não só para os judeus, mas para todo mundo que foi perseguido. Muita gente foi perseguida durante a Segunda Guerra, muita gente sofreu, até quem não foi perseguido também sofreu, porque teve racionamento, porque passou por guerra, porque as bombas caíam, e as bombas caem e não escolhem pessoas, né? E não escolhem a casa. Por mais que se jogue em cima de algum lugar específico, quem estiver em volta vai sofrer, né? E eu acho a guerra... sinceramente, eu não consigo entender o ser humano fazer uma guerra. Eu sou uma pessoa do diálogo. Então, eu acho uma loucura, acho uma coisa de maluco fazer guerra. Mas, infelizmente, é o que se faz por aí, né? É o que a gente vê, infelizmente. Me conta uma coisa, vamos voltar para o livro daqui a pouco. Conta um pouquinho da tua profissão. O que que você faz hoje na tua vida? Bom, eu sou economista de formação, eu tenho uma empresa, né? A minha empresa vende ingressos pela internet, chama Divertix. Então, esse é o meu negócio. A gente ficou aí a gente sofreu muito aí durante a pandemia, porque, obviamente, as pessoas, por motivos óbvios, né, não iam ao teatro, não iam a eventos, né? A gente ficou aí fechado 2 anos. Agora, graças a Deus, a gente está voltando. Além disso, eu escrevo no meu tempo vago, e eu estudo bastante para poder escrever. E eu tenho um canal também no YouTube chamado Escriba Clube, e nesse canal eu dou algumas dicas para quem quer escrever e não sabe por onde começar. Eu não dou dica assim, como publicar o livro, essa parte mais profissional, eu não chego a essa parte. É mais para quem realmente quer sentar e começar a escrever. Então eu dou várias dicas, já tem muitos vídeos lá, são vídeos curtos, que é para realmente dar aquele insight. Débora, a mãe judia, ela tem, e foi, como é que eu poderia dizer, foi imortalizada pelo Woody Allen, com aquelas coisas engraçadíssimas que ele produziu no cinema sobre mães judias. A tua mãe judia, não a tua mãe que te colocou no mundo, mas a tua mãe judia do alfaiate polonês, que está aqui na minha frente, ela é uma mãe judia bastante, vamos dizer assim, recatada. Ela cuidava do marido, que morreu, cuidou dos filhos, dos netos, e o prazer dela era servir a mesa para a família. Me conta como é que você construiu essa mãe judia. Ela parece com quem? Com a tua avó, com a tua tia, com a tua mãe, com a minha mãe? Com quem é que ela parece? Ela parece muito com a minha avó por parte de pai, né? Que a minha avó ela era muito assim, né? Ela era a pessoa que gostava de cozinhar, de fazer as comidas gostosas e de servir. Eu lembro muito dos jantares na casa dela. Não que a minha outra avó também não fizesse, parte de mãe também não fizesse, mas a minha avó, parte de pai, ela não trabalhava fora. Pelo menos depois que eu nasci, ela não trabalhava fora. E a outra avó, sim, minha outra avó até bem conhecida na comunidade, dava aula de música,
Então eram avós diferentes. Uma avó era bem aquela vovozinha, né? Fofinha, e a outra já era mais expansiva, mais de estar na comunidade, de todo mundo conhecer, enfim, bem diferentes as duas. Me conta uma coisa, existiu um personagem nesse teu livro, existe, aliás, não é? Existiu para mim, porque eu já acabei de ler, mas que era um canalha, um vagabundo sem vergonha, que passou também a guerra na Europa, se mandou para o Canadá e começou a conversar fiado lá com o Abraham, que é o personagem que, no final das contas, ele vai fechar o livro, e ele engana o Ave, o Abraão, e obriga praticamente com uma história de pescador, uma mentira de pescador, ele pesca o Abraão lá em Israel e traz o camarada com uma mão na frente e outra atrás para o Canadá para sofrer. Da onde você tirou esse safado? Conta para mim. Se eu te contar que esse personagem existe, que existe essa pessoa, que essa Não, eu história... conheço vários iguais a ele, não se preocupe. Não, mas Muitos dos quais aconteceu. estão endeusados aí no meio dessa nossa comunidade. Pode acreditar em mim. O que eu posso dizer é o seguinte, eu tenho na minha família uma pessoa que fez isso, tá? Que chamou o outro para o Canadá, especificamente. Chegou lá, realmente não tinha nada. Mas o curioso é que justamente acontece, estou dando aqui spoiler do livro, acontece o que aconteceu no livro. Ele fez a vida dele, e a família lá no Canadá, a minha família, prosperou muito. E então, assim, essa coisa que podia ter sido ruim, na verdade, o que eu conto no livro, assim, o que podia ser ruim, fica muito bom. Mas Porque... escuta uma coisa aqui. Aqui nós estamos falando, não é de uma moeda com duas faces. Nós estamos falando de duas moedas. Uma moeda é a moeda do sujeito que se dá bem em qualquer lugar, porque desde o momento em que ele nasceu, ele só faz as coisas direito. Ele tem ódio de fazer alguma coisa que não presta ou de tirar uma coisa do lugar e não recolocar no lugar onde ela estava, que é o tal do Ave, que é o teu personagem, que eu diria o principal personagem do livro. Em torno dele, a partir de um determinado momento, quando você focaliza a história em alguém, você focaliza nele. Então, essa é uma moeda. A outra moeda é a moeda desse vagabundo, que levou o camarada do Canadá, como poderia ter levado ele para o inferno. Ele lá no inferno também ia se dar bem, ia encontrar alguma coisa para fazer e para fazer direito. Mas não se pode deixar de tratar dessas pessoas que vivem em grupos sociais, não só judaicos, em todos os grupos sociais, e que são lobos em pele de cordeiro. E muito difícil de você identificar essas pessoas, a não ser depois que você leva uma pernada. Então, a gente tem que ficar muito atento, e quando você escreve sobre esse cidadão e coloca um livro na cabeceira da cama de cada uma das pessoas que adquire esse livro, você está chamando a atenção para que a gente preste atenção. E eu estou carimbando essa tua chamada de atenção, porque eu entendo, sim, que a gente deve, diferentemente de você, eu sou mais belicoso. Você sabe, a gente já conversou sobre isso, e eu acho que determinadas circunstâncias violentas só se resolve com violência. Não adianta eu mostrar livro para o Hitler, porque ele vai me colocar no campo de concentração. Eu tenho que dar um tiro nele, não tem jeito. Se eu puder, é o que eu vou fazer. Então, o que eu quero te dizer é que nossa comunidade, qualquer uma delas, seja a comunidade profissional, seja a comunidade judaica, seja a comunidade intelectual, seja a comunidade esportiva, onde você viva, sempre tem vagabundos que são urubus em volta de pessoas que não são carniça, mas que essa gente imagina que possa transformar em carniça. Como é que você lida com isso, hein? É como você falou, né? Eu sou menos belicosa. Eu já fui mais, tá? Eu já fui uma pessoa mais de brigar mais, Eu cheguei à conclusão que é o seguinte, tem uma tia que fala, que é do homem o bicho não come. Essa frase não é dela, é uma frase conhecida. Eu acho o seguinte, a pessoa vai sofrer mais à frente. Então, acho que a gente tem que fazer o que é o certo, o que é o nosso.
E se alguém quiser me enganar, e se alguém quiser passar por cima, vai tentar, eu acho que lá na frente vai se dar muito mal, né? Porque eu vou fazer o certo. A pessoa quer se dar bem em cima de mim, que pena, sinto muito. Acho que a vida ensina, né? Acho que a vida vai ensinar para a pessoa. Vai dar raiva, vou ficar muito chateada, mas vou fazer. É óbvio que eu não vou deixar a pessoa fazer de novo, né? Que eu digo, comigo só faz uma vez, não tem a segunda. Eu perdoo, mas eu não esqueço, que eu não tenho, né? Eu já sou um pouco diferente de você. Eu não perdoo coisa nenhuma. Nem esqueço e nem perdoo. Eu entendo o seguinte: é muito simples. Quem apanha nunca esquece. Quem bate, esquece. Pede desculpa, pede perdão, fica tudo por isso mesmo. Agora, o cara que toma uma bolacha na orelha, esse não esquece nunca mais na vida. Então, eu fui criado no meio da rua, eu fui criado batendo e apanhando, rasgando a roupa no chão e me engalfinhando com as pessoas quando foi preciso. Apanhei muito, bati bastante também. Enfim, eu acho terrível e eu procuro sempre andar numa linha reta na minha vida comigo mesmo. Eu não quero fazer com que as pessoas sofram por minha causa, não quero subir no pescoço de ninguém para poder aparecer, e tem muito disso também. Tem gente que usa alguém que tem alguma capacidade, alguma qualidade, para poder subir no pescoço dessa pessoa e colocar o seu próprio pescoço do lado de fora. Então, eu acho que você foi muito feliz quando você trouxe esse personagem para cá. Uma outra coisa que me chamou bastante atenção foi o ambiente em que esses dois irmãos, o Shlomo e o Avi, eles conseguiram fugir do trem que os estava levando para a guerra, porque eles foram alistados no exército polonês. Um se deu bem, porque tudo que ele fazia dava certo, que é o Shlomo, e acabou no Rio de Janeiro, aqui em Marechal Hermes, depois em Copacabana, e o outro, Ave, ele, coitado, entrou pelo cano. Como é que você também tem alguma coisa importante, familiar, com a fuga desses dois irmãos que acabam encontrando ou cavando um buraco na madeira do chão do trem e os dois se escapam por ali? Como é que você inventou essa história? Eu não consigo me lembrar exatamente de onde que eu tirei isso. Eu queria dar um jeito de tirar eles daquele trem para que eles pudessem seguir a história que eu queria criar para eles. E não sei exatamente de onde que veio essa inspiração. Tem coisa, eu digo assim, quando você começa a escrever um livro, tem uma hora que o personagem tem vida própria. Então ele começa a falar as coisas, ele começa a fazer as coisas e você simplesmente é a pessoa que escreve o que eles estão fazendo, eles que estão te dizendo o que vai acontecer, né? Parece uma coisa meio espiritual até. Eu sei o que é isso. Pois eu sei porque às vezes eu estou escrevendo, eu começo uma frase e dali o texto vai todo rapidamente, ele aparece na minha frente e às vezes até surpreendentemente. Pois é, então foi isso que aconteceu. Eles deram um jeito de sair dali, né? E aí eu só coloquei no papel o que eles tinham que fazer, mas eles que me disseram. Tá, me fala uma coisa, o que esse livro, O Alfaiate Polonês, significa para você? O que ele significou para você? E o que é que você gostaria que ele significasse para os leitores? Para mim, ele foi uma redenção do Abraham, né, que é esse meu tio que eu não conhecia. Eu dedico esse livro a ele, no início, né, tem a dedicatória. Porque o que acontece? Assim como ele, várias pessoas, né, 6 milhões de judeus morreram durante a Segunda Guerra e outras pessoas não judias também. E a história dessas pessoas... Não sei se você sabe esse número, mas foram mais de 50 milhões de seres humanos que morreram, muitos deles nos exércitos que combateram, muitos foram bombardeados sem ter nada a ver com coisa nenhuma, como você mesmo disse, a bomba não escolhe lugar onde vai cair, e 6 milhões de judeus, porque eram judeus, foram massacrados em campos de concentração, sendo 1,5 milhão de crianças. Dentre esses 6 milhões,
4,5 milhões de adultos e 1,5 milhão de crianças, de 0 meses até 12 anos de idade. E justamente sobre essas pessoas, assim, essas pessoas perderam o futuro, né? Elas morreram e não tiveram a chance de criar suas famílias, de ter seus filhos, de escolher o que iam fazer da vida, de nada, né? Elas tiveram a vida interrompida. Então, eu fiz a redenção, né, para mim, do meu tio, como se tivesse, assim, não poderia fazer a redenção de todos eles, não estou dizendo que eu fiz, mas para mim, né, como eu tinha essa história na minha família, eu queria libertar esse meu tio desse futuro que ele não teve. Quis criar um futuro para ele. E se eu pudesse, eu criaria para todos. Eu sei que isso é uma coisa da minha cabeça, eu sei que, na verdade, ele não vai viver essa história que eu criei para ele, infelizmente, mas é uma forma dele, ele vai ser lembrado para sempre. Toda vez que alguém pegar esse livro, abrir e ler a dedicatória, vai saber que tem uma pessoa para quem esse livro foi dedicado. Então, ele não teve um futuro, teve a vida dele interrompida, mas ele jamais vai ser esquecido. Me conta uma coisa, você, obviamente, que você deve ter informação de que pessoas da tua família leram esse livro. Eu quero saber o que eles disseram para você. Foram várias as opiniões, né? Assim, por exemplo, vamos começar pelas piores. Teve alguém que não gostou? Eu tenho uma tia, tadinha, minha tia não está mais aqui entre a gente, mas ela tem o mesmo nome da personagem da Fela, mas quando eu dei o nome de Fela, eu não estava me referindo a ela, eu estava pensando na minha outra avó. Quer dizer, na minha avó, né? Ela não é minha avó, ela era minha tia. Ela era tua tia-avó. Ela era minha tia-avó. Minha tia-avó. E aí ela ficou chateada porque ela não era aquele personagem. Ela, quando leu, ela falou, mas eu não sou essa pessoa. Os nomes foram dados, não necessariamente em referência a alguém. Apenas o Abraham, eu mantive o nome. Esse era o nome do meu tio-avô. Os demais, mas o que esse povo aí da tua família falou para você? A maioria gostou muito. Eu tenho duas histórias curiosas. Uma é a minha mãe, né, que ela, quando leu, ficou, não, mas essa história não foi bem assim, porque ela reconheceu algumas histórias, mas elas estão mescladas. Então ela ficava assim, mas isso não foi bem assim, mas isso não foi nesse ano, isso foi antes, foi depois. E aí não foi, eu apenas utilizei como referência. E uma outra muito curiosa é de uma prima minha, a prima de segundo grau, que me ligou um dia e falou, você escreveu um livro? Eu falei, sim. Ela, pois é, eu comprei esse livro na livraria, eu não olhei, eu gostei da capa, eu gostei do título, eu comprei o livro, eu comecei a ler e eu não consegui parar de ler, eu fui até às 3 horas da manhã lendo, porque eu comecei a reconhecer várias histórias de família. E eu só fui ver que era você no final. Olha só, tem uma coisa aqui curiosa no livro que eu quero mostrar. O nome do livro é O Alfaiate Polonês. Quem construiu essa capa teve uma ideia interessantíssima, que é um arremedo de uma costura de roupa, mas que também serve como os arames farpados dos campos de concentração. Então, realmente é um livro que vale a pena ler. Eu recomendo, porque é como essa moça, sua amiga, disse para você, ou sua prima, que comprou o livro sem saber que era você, mas que leu da noite para o dia. Então, é um livro que se pode ler da noite para o dia, porque ele não é um livro comprido, ele tem 180 e poucas páginas, 190 páginas, e a gente realmente, se tiver a fim de ler, e quem gosta de ler, lê de enfiada, lê de uma vez só. Então, no final das contas, o que você gostaria de dizer para essas pessoas que estão nos assistindo e que eu, eventualmente, não te perguntei, porque eu também não sei de tudo e eu perguntei a você as coisas que me chamaram mais atenção. Primeiro, quero agradecer a todo mundo que pegou num domingo, às 9 da noite, parou para ouvir a gente, né? Super, super legal, queria muito agradecer. Se tiverem a chance de encontrar a livraria, que leiam. Quem gostou, divulga.
por favor, muito importante. Eu tenho esse livro também em inglês, então se alguém tiver interesse, eu tenho um parente, mas ele é americano, ou ele é de outro país, mas só lê inglês e tal, ele está disponível na Amazon, se chama The Polish Tailor, quer dizer, é a tradução do título para o inglês, eu mesma que traduzi, e eu tive a sorte, a felicidade de ter o Joel Givelder para fazer a revisão desse livro, um cara fantástico, maravilhoso. E então, assim, é um livro que está bonitinho lá, está revisadinho. Então, quem divulgar, quem puder, e é isso. E eu estou até, quem souber de alguma editora também, quiser me dar uma dica, eu estou querendo republicar, né, relançar esse livro, porque, infelizmente, a editora que lançou ele na época, ela fechou, e um ano depois ela fechou, e eu quero relançar, eu quero reeditar, quero colocar um capítulo extra no livro, já tenho ele escrito, já está tudo prontinho. Então, quem souber, quiser me dar uma força aí. Beleza. Olha, para a gente encerrar, eu quero agradecer a você, agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui conosco, que estão ainda, e quero te oferecer as nossas câmeras, os nossos microfones, para que você se despeça e faça as suas considerações finais, e quero te agradecer também ter me proporcionado um fim de semana maravilhoso, em companhia do Ave, do Shlomo, da Fela, do Moishe, de todos aqueles maravilhosos, e da Raquel, que também é uma mocinha que estudou medicina, ou que queria estudar medicina, não sei se ela acabou se formando em medicina ou não, ou se ela virou economista. Ronaldo, olha, muito obrigada pelo convite, realmente foi uma surpresa muito boa, obrigada por você ter lido meu livro, ter dado essa atenção para ele, enfim, obrigada por tudo, obrigada a todos que assistiram, né, e é isso, quem quiser me seguir lá no YouTube, no Escriba Clube, também vai ser um prazer, quem quiser dar dica, sugestão, pedir alguma coisa, também é só mandar mensagem por lá ou pelo Instagram. Valeu, Débora. Um beijo para você e para todos vocês que estão nos assistindo. Até a próxima.